Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado pela Goiás Mais TV, aqui direto do estúdio da TC Multimídia. É um grande prazer e alegria todos os sábados poder ter essa interação com você. Eu louvo a Deus pela sua vida e pela sua família em nome de Jesus. Eu quero agradecer aos nossos queridos patrocinadores, dentre eles a QS Seguros, Sanduicheria, a Medmax. Esses amados têm sido os nossos parceiros. E também os demais irmãos, queridos, amados, seus nomes virão nos créditos finais do nosso programa. Nós temos feito uma série de exposições do Sermão do Monte. Hoje nós vamos expor o capítulo 5, do verso 17 ao versículo de número 20. Nós fechamos assim as bem-aventuranças. Agora vamos entrar nos aspectos da lei e aquilo que Jesus Cristo fala e interpreta acerca da lei moral, exposto aqui no capítulo de número 5. Diz assim a palavra de Deus em nome de Jesus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Palavra do Senhor, queridos e queridas, para nossa edificação. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, quero agradecer, Senhor, por mais uma bênção gloriosa e oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui para conduzir o programa Boas Novas. Obrigado, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia e graça derramada sobre nós. Ó Deus, a minha oração é que o Senhor cuide das dores, dos feridos, dos aflitos, dos angustiados, daqueles, ó Deus, que se encontram em aperto, em desespero, em situações difíceis na sua vida. Ó Deus, é a minha oração que o consolo, o conforto, a bênção gloriosa, graciosa do Teu Espírito, ó Deus, venha sobre todos. Ó Pai, quero rogar pela iluminação do Teu Espírito, ó Deus, na exposição da Tua Palavra, no entendimento das Escrituras, no entendimento desse texto. E assim, ó Deus, que o Senhor é o Deus de graça, é o Deus de poder, é o Deus de bênção e de misericórdia. Ó Deus, venha falar a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós, ao depararmos com o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, um Evangelho que se cumpre em Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós necessitamos e carecemos para a nossa salvação, nós dependemos de Jesus. Mas muitas vezes as pessoas estão confiadas na performance, confiadas naquilo que ela pode fazer para merecer, ou para ganhar, ou para obter a salvação. E aí tem pessoas que exercem, fazem muitas práticas, entendendo que se ela fizer boas ações, se ela deixar de fazer isso, deixar de comer aquilo, deixar de ter práticas de certas coisas, ou fazer outras, elas então alcançarão o céu, alcançarão a bondade ou a misericórdia de Deus. Outros já entendem que não precisam fazer nada,
que não precisa ter uma vida reta, ter uma vida comprometida, ter uma vida em que de fato possa expressar o bom caráter, ou possa expressar regras e normas e princípios. Então, por um lado, nós temos aqueles que são chamados de nomistas, que diz respeito à lei. Eu preciso então obedecer à lei, eu preciso obedecer regras e ditames da lei, para que eu possa então alcançar a salvação. Ou aqueles que são chamados de antinomistas, aqueles que não existem lei, que não existem regras, que não existem normas, que eu possa então fazer o que quero fazer, ou o que dá vontade de fazer, que está tudo bem, está tudo certo, está tudo resolvido. Mas ao lermos esse texto, como que nós podemos então nos relacionarmos com a lei? Como que nós podemos lidar com a lei para alcançarmos então a salvação, para alcançarmos então os céus, para estarmos na presença de Deus em Cristo Jesus, quando Ele vier nos buscar, para estarmos com Ele? Como que nós podemos entrar no reino dos céus a partir do que esse texto está nos dizendo? Eu quero colocar para você aqui 3 coisas para você compreender à luz desse texto, que é importante para a sua vida. E no final eu vou colocar 3 aplicações para o seu viver diário, para a sua vida, para o seu cotidiano, que assim você vai então poder entender o que o texto está dizendo e como ele pode ser aplicado na sua vida. Olhando para o texto, para o capítulo 5, nós vamos entender, queridos, que aqui começa uma nova sessão do discurso de Jesus, em que todo o capítulo 5, Jesus está falando acerca da lei, né? Ou seja, algo em que ele está expondo acerca da lei moral. Nós vamos ver tudo isso no capítulo 5, como que Jesus Cristo expõe essas questões acerca da lei. Mas o primeiro argumento em relação à lei é que Jesus não revogou a lei, mas ele veio cumprir a lei. Então, meu primeiro argumento é que Jesus não revogou a lei, mas ele a cumpriu. Portanto, Jesus, na sua vida, no seu ministério, no próprio texto, capítulo 5, ele vai dizer: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Mas o que eu quero mostrar para você é que em todos os momentos da vida, do ministério de Jesus, Jesus faz citação do Velho Testamento. Jesus, ele dá autoridade ao Velho Testamento. Jesus autentica o Velho Testamento. Então, portanto, o nosso primeiro argumento é que Jesus Cristo não veio revogar a lei, mas ele a cumpriu. E Jesus citou como palavra de Deus revestida de autoridade. Por exemplo, Jesus Cristo, no capítulo 10, do verso 34 e 35 do Evangelho de João, Jesus faz a citação do Salmo 82, versículo 6. Dentro desse argumento ainda, Cristo obedeceu à lei de Moisés. Ele obedeceu completamente, revelou o verdadeiro significado e espírito de seus preceitos. Portanto, Jesus Cristo ouvisse o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Então, no capítulo 5, Jesus vai fazer essa série de aplicações acerca do espírito da lei, o que vem a ser, o que ela significa. E é interessante que aquilo que Cristo coloca vai muito mais além do que a lei mostra. Nós vamos então entender que nós só podemos cumprir a lei somente por meio e através de Jesus Cristo e pela fé. O meu segundo argumento é que a nova ordem é o cumprimento da antiga. Então Jesus Cristo ele veio apresentar o novo, ele veio como cumprimento das profecias veterotestamentárias e do que está também escrito, prescrito acerca de Jesus Cristo na própria lei. Ele é o cumprimento de toda a lei. Então Jesus Cristo está dizendo que nem o I ou o T, ou seja, a menor letra e o menor traço da palavra de Deus, conforme diz o verso 18, digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então, nesse sentido, tudo que diz respeito à lei
tudo diz respeito à palavra de Deus, a lei foi cumprida à risca por Jesus Cristo. Se você olha as responsabilidades que os seus pais terrenos, José e Maria, teve para com Jesus Cristo no cumprimento da lei exposto nos evangelhos, quando Jesus Cristo vai para ser batizado, ele cumpre então os requisitos e preceitos da lei. Então Jesus Cristo, ele cumpre na sua vida todos os requisitos e preceitos da lei. Jesus, ao argumentar em Mateus capítulo 24, verso 35, ele diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E o contexto no versículo 19 revela que Jesus não estava falando de leis cerimoniais, mas ele está falando dos ensinos morais contidos nos 10 mandamentos. Então vejamos, no versículo 21 do capítulo 5, ele fala sobre homicídio. No verso 27, ele fala do adultério. No verso 31, do divórcio. No verso 33, acerca dos juramentos. No verso 36, ele está falando acerca da vingança. E no verso 43, está falando acerca do amor aos inimigos. Portanto, o terceiro argumento que nós podemos colocar aqui, queridos, é que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus, conforme o versículo 20. Mas como que a nossa justiça pode exceder a dos escribas e fariseus? Se nós olharmos bem para a palavra de Deus, no capítulo 15, no capítulo 23, os fariseus eles estavam voltados para os aspectos externos da lei. Por exemplo, eles estavam interessados se alguém comia ou não sem lavar a mão, ou sem lavar as mãos. Isso tem um aspecto cerimonial. Então os escribas e fariseus, eles estavam apegados às tradições, estavam pegos às questões externas. Então, queridos, se nós quisermos que a nossa justiça se exceda a dos escribas e fariseus, nós temos que ter uma mudança de dentro para fora, uma mudança no coração, uma transformação do coração. Portanto, os fariseus, os escribas, eles guardavam a lei apenas de uma maneira externa e distorcida pela tradição humana. Agora, o arrependimento salvador que traz uma pessoa ao reino dos céus gera nos discípulos de Cristo uma obediência sincera e verdadeira. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então percebe, queridos, não basta apenas falar acerca de Jesus ou da sua palavra, ou dizer que segue uma religião, ou dizer que tem, ou dizer, afirmar que tem princípios, mas o que nós precisamos entender, compreender, é que o meu coração foi transformado, que a minha vida foi transformada. Então de dentro para fora eu externalizo, eu mostro o que foi feito no meu coração, eu mostro então para as pessoas por meio de Jesus, com os princípios de Jesus, os valores de Jesus, a mente de Jesus. Portanto, eu olho para as pessoas com o olhar de Jesus. Eu não olho com o olhar de julgamento, mas eu olho com o olhar de compadecimento. Eu não olho com uma circunstância de que eu sou melhor do que o outro, porque o próprio apóstolo Paulo diz que ele era o maior de todos os pecadores. E a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram. A palavra de Deus também diz que a nossa justiça é trapo de imundície. Então, portanto, queridos, sermos cristãos ou seguidores de Cristo, ou afirmarmos que temos uma religião, um princípio de vida a ser vivido, eu só posso viver esse princípio a partir do que Cristo fez no meu coração, porque não é o externo, não é a aparência, mas é o que está no meu coração e como eu ponho para fora aquilo que está em meu coração. E Jesus Cristo também condena, porque os fariseus diziam: os discípulos lavam, comem sem lavar as mãos, e que diz: olha, o que contamina o homem não é o que está fora, mas é o que está dentro.
porque é do coração que produz os maus desígnios, o adultério e o assassinato. Portanto, cuidado com o seu coração, precisamos ter cuidado com o nosso coração. O outro texto que Jesus Cristo desenvolve esse pensamento acerca de nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Há uma circunstância que Jesus Cristo estava em determinado lugar e diz, olha, teu pai, a sua mãe, seus irmãos estão aí fora querendo te ver. Aí Jesus Cristo responde no capítulo 12, verso 50 de Mateus, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mas para nós concluirmos o nosso programa, se aquilo que eu faço, ou chamar de performance, fazer alguma coisa, não contribui, não contribui, ou não, Deus não se sente obrigado a me dar a salvação, e se por outro lado, eu desprezo normas, desprezo regras, então como poderei ser salvo? Então eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que Jesus veio para preencher o que faltava. Então Jesus Cristo, ele cumpriu a lei. Jesus cumpriu todos os requisitos da lei. Jesus cumpriu todos os ditames da lei. Jesus, quando foi ser batizado, ele foi até João Batista, no capítulo 3, no versículo 15. João Batista tem uma postura de não querer batizar Jesus, porque se sentia indigno, mas olha só o que Jesus Cristo diz para João. Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Perceba então, queridos, que Jesus Cristo veio para preencher o que faltava. Ele cumpriu todas as coisas, normas, regras e ditames da lei. Segunda aplicação é que a justiça de Cristo feita na cruz, ela é imputada a nós, mas somente pela fé. Então entendam isso, queridos. Jesus Cristo, ele foi à cruz. Jesus cumpriu tudo na cruz, em meu lugar, em meu favor, numa atitude substitutiva, numa atitude vicária, numa atitude de propiciação pelos meus pecados. Então, pela fé, a justiça de Cristo, então, ela foi imputada em mim, e pela fé, eu sou recebido e recebo a justiça de Jesus. Então, em Jesus Cristo eu sou o cumpridor da lei. Em Jesus Cristo eu cumpro a lei. A parte de Jesus não há salvação. A parte de Jesus, ninguém consegue cumprir a lei. O próprio Tiago diz que se eu cumpro os mandamentos, a lei, mas se eu transgrido um, eu transgridi em todos. E Jesus Cristo então diz qual é o resumo da lei. Amarás a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, com toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu coração, todo o teu entendimento, todo o pensamento, e ao próximo como a ti mesmo. E o cumprimento da lei é isso, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A terceira aplicação, queridos, para nós concluirmos o nosso programa de hoje, é que a justiça de Cristo pela fé imputada a nós é necessária para produzir santidade e mudança verdadeira. Então entendam, queridos, normas e regras são importantes, mas não é ela que vai me levar aos céus. Eu também não posso desprezar as normas e regras. Eu devo cumprir normas e regras, mas ela não me leva à salvação. Eu não posso desprezar normas e regras, porque elas são uma comprovação de que, de fato, o meu coração foi transformado. Portanto, o argumento da aplicação é: a justiça de Cristo pela fé imputada a nós é necessária para produzir santidade e mudança verdadeira. Então, queridos, muitas vezes nós nos posicionamos como cristãos superiores às outras pessoas. Muitas vezes nós desprezamos as outras porque elas são diferentes. Muitas vezes nós nos colocamos como suprassumo de santidade e de moral. Colocamos como sendo que a nossa família é perfeita, é melhor do que outras famílias.
Cuidado, cuidado. Nós não podemos desprezar e entender. Não podemos desprezar e deixar de entender e compreender que a nossa salvação, ela depende única e exclusivamente da obra salvadora de Jesus efetuada na cruz. Então, se eu sou alguém que obedece normas e regras, é porque Jesus Cristo cumpriu por mim e eu então obedeço normas e regras a partir de Jesus. E se eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho valores, eu tenho princípios a serem vividos. Mas eu preciso olhar para as outras pessoas com graça, com favor e com misericórdia. Com a mesma graça, favor e misericórdia que Jesus Cristo me acolheu, me recebeu, cuidou de mim, compadeceu de mim, teve misericórdia de mim. É assim que eu devo olhar para as outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar. Deus abençoe o seu trabalho. Que Deus permita que nós sejamos aqueles que têm a mente de Cristo, para olharmos para as pessoas com graça, compaixão, com a mesma graça e compaixão com que nós somos acolhidos e recebidos por Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta bênção graciosa e oportunidade que o Senhor me dá, ó Deus, de poder dirigir mais um programa. Em meio às lutas, dificuldades, provações, imperfeições, fraquezas, mas o Senhor me dá esse privilégio de poder expor a Tua palavra. Ó Deus, aplique em cada mente, em cada coração, ó Deus, para que compreenda que todos nós dependemos de Jesus. E é só por meio de Jesus, da justiça praticada por Jesus e imputada a nós por Teu Espírito, é que nós possamos e podemos alcançar a salvação e viver de forma reta e íntegra neste mundo. E por fim, sermos levados à vida eterna e estar com o Senhor. Obrigado, Deus, por todos aqueles queridos e queridas que têm assistido o programa, que têm participado conosco, ó Deus, da expansão do Teu reino, da Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na semana passada, nós completamos o número de 8.000 inscritos na Goiás é Mais TV. Vamos lançar um desafio para 8.500 inscritos. Para isso, eu preciso de você. Que você, então, possa curtir o programa Boas Novas, que você compartilhe, que você comente, e que você baixe o aplicativo da Goiás é Mais TV, que está aí abaixo do nosso vídeo. Baixe o aplicativo para que você tenha acesso a todos os programas, a toda a grade de programa da Goiás é Mais TV, inclusive o culto Boas Novas, que vai ao ar aos domingos às 18 horas, e também o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado. Posso contar com você? Deus abençoe, um grande abraço. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max é uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe.
Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmex Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.